Muito bem, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia, domingão, né? Alguns estão aí com o peso da semana que passou, afinal de contas é o primeiro dia da semana agora, uma nova semana. Então, além de ser uma nova semana, as misericórdias do Senhor se renovaram e nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ou seja, não faltam motivações para esta manhã, ok? Você deve estar pensando assim, ai, pastor acordou otimista. Detesto gente otimista de manhã. Não, é só para dar uma mexida com você e a gente pegar um gás aí para a nossa aula dessa manhã, ok? Nós estamos na aula 10, lição 6, certo? Lição sobre salvação que nós começamos na semana passada. E hoje nós vamos retomar a partir da página 67, ok? Lição 6, página 67, salvação. Antes de mais nada, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe hoje aqui, ok? Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos em Teu nome com nossos irmãos ao redor da Tua palavra para aprendermos mais, reforçarmos aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, fortalecendo assim a nossa fé, que é movida pela revelação da Tua palavra. Abençoa nossas mentes e corações nesta manhã, para que possamos realmente sair daqui edificados, fortalecidos no Espírito, por aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta manhã. Que Teu Espírito possa realizar todas essas coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos começar, queridos, lendo o nosso versículo que está lá no começo da lição. Vai ser projetado aí. Texto que fica para memorização a cada semana, não é isso? Vamos lá. Pronto, viu? Vamos juntos, irmãos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação dele, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, 8 a 10. Semana passada nós já destacamos bastante sobre esse texto, não vamos repetir hoje, você pode voltar no vídeo da semana passada e rever isso, e destacamos especialmente a necessidade do versículo 10, né? O 8 e 9 a gente geralmente já tem até decorado, mas a necessidade do versículo 10 no fato de que completa o pensamento sobre o trabalho de fé e obras na vida do cristão, né? A ordem em que elas venham. Fé que gera obras e não o contrário. O contrário, o único raciocínio que você pode ter é que as obras confirmam a fé, certo? Alguém realmente convertido, ou seja, que veio à fé, vai apresentar obras. E isso aí não é necessariamente obra de caridade, certo? Pode até ser, mas vai significar uma vida de transformação para aquela pessoa, beleza? Muito bem, meus irmãos. Ponto 2, Romanos, como eu falei, página 67. Hoje nós vamos continuar falando sobre conversão. E bem no início você tem o texto de Números 21, 5 a 9, aí projetado. Números 21, 5 a 9. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles estavam falando do que, irmãos? Do maná. Ô povinho difícil, né? Estava falando do maná, porque ele que caía dos céus todo dia para você de graça comer, né? Bem, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze,
permanecia vivo. Sobre esse texto, irmãos, a nossa apostila diz o seguinte: esse texto relata como os filhos de Israel pecaram contra Deus e como Deus enviou serpentes mortais que os picaram e lhes causaram a morte. O povo conscientizou-se de seu pecado e clamou por libertação. Deus instruiu Moisés a erigir uma serpente de bronze numa estaca, de modo que, quando alguém fosse mordido por uma serpente, ele poderia olhar para a serpente levantada na estaca e seria salvo. De uma certa maneira, este episódio ilustra a conversão. Porém, em vez de olhar para a serpente na estaca, nós temos o Filho de Deus na cruz. Por que o autor da lição está fazendo essa relação, meus irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus faz essa relação em João capítulo 3, se não me engano, né? Onde ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, o Senhor Jesus faz o paralelo, né, de redenção, de restauração através desse princípio. Tiago, posso lhe voluntariar ajudar aqui na leitura? Obrigado, querido. Então, seguindo adiante, meus irmãos, primeira letra A que nós temos aí, convicção do pecado, ok? Então, nós estamos falando sobre conversão e uma das melhores imagens para a conversão que nós temos é o giro de 180 graus, né? Tem aquela pessoa que tenta falar difícil e fala errado, você precisa dar um giro de 360 graus na sua vida. Aí ele gira e está no mesmo lugar, né? Não mudou nada. É 180 graus. Você estava indo numa direção e você vira para a outra. Essa é a ideia, meus irmãos, de conversão. É uma mudança radical de vida, que em grandes casos, ou na maior parte dos casos, não acontece necessariamente de uma hora para outra num todo, certo? Há conversões ao longo da nossa vida espiritual, mas no momento em que somos conscientizados dos nossos pecados pelo Espírito Santo, vimos semana passada isso, no momento em que passamos da morte para a vida, já acontece transformações, já acontece mudanças. Eu estou assistindo um seriado, né, de vampiro. Quem gosta de seriado de vampiro? Eu gosto, né? Então, nesse seriado, o pessoal pode transformar de volta. Você sabe qual que eu devo estar falando, né? Eles voltam a ser seres humanos novamente. E eu achei interessante estar vendo aquela cena, porque a maquiagem do cara vampiresco é bem pesada, né? Bem para realmente ficar marcado que ali não está mais o ser humano. A pele pálida, ressecada, veias saltando e tal, outras coisas mais. Mas aí a pessoa volta a ser ser humano. Eu achei interessante, mas porque é uma boa ilustração bem gráfica do que é conversão. Porque imediatamente, não fisicamente, há uma mudança radical na vida da pessoa. Conversão, irmãos, não é mãozinha de cal, não é pinturazinha. A gente ilustrou isso na semana passada, falando da parede ali, que ainda precisamos consertar, né? Onde você não vai dar uma raspadinha e pintar por cima. Você muitas vezes tem que arrancar até o tijolo para poder fazer uma reforma radical, certo? Uma mudança radical, porque o problema é sério. E o problema do pecado é muito, muito sério. E precisa dessa mudança radical. Bem, então vamos lá. Letra A, convicção de pecado. Já vamos ter o nosso primeiro texto aí em Romanos 3:20. E o número 1 diz o seguinte: o que Deus tem dado às pessoas para revelar-lhes a sua pecaminosidade. O que Deus tem dado às pessoas que revela, que demonstra a sua pecaminosidade? Está desligado o microfone aqui. Mayday. Tenta agora. Alô? Um pouquinho mais alto. Ok. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então veja bem, Paulo está construindo seu argumento, que é magnífico, em Romanos, e nos capítulos 1, 2 e 3, ele vai falar da pecaminosidade do ser humano, certo? Então ele vai falar do gentio, do judeu e tudo mais, e aí fica a declaração da utilidade número 1 da lei mosaica.
Qual é a importância da lei? A gente pode aqui expandir para qualquer lei, qualquer mandamento. Principalmente isso serve para comprovar que eu não posso perfeitamente obedecer àquela lei. Certo? Vamos lá. É quase impossível que você não tenha algum dia transgredido alguma lei ou algum tipo de portaria, algum tipo de legislação do Código Brasileiro. Não importa se você nunca matou ninguém. Você, em algum momento da sua vida, você já parou em cima da faixa de pedestre. Em algum momento da sua vida, você passou um sinal vermelho. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você parou na vaga de idoso, cadeirante, até porque se juntar todos os cadeirantes de Boa Vista não dá para ocupar as vagas que estão geralmente reservadas, né? Deve ter X cadeirantes, eles reservam 3X. Aí você fica irritado com aquilo e você já não tinha lugar nenhum e tinha aquelas vagas enormes, imensas e numerosas ali, você já parou ali. Você já provavelmente furou fila. Você já fez um monte de outras coisas que demonstram que você não conseguiu obedecer leis básicas, simples. Ninguém está falando sobre matar ninguém ou participar da Lava Jato. É básico, é do dia a dia. E a gente já não consegue. Na lei mosaica, meus irmãos, a grande comprovação que ela fazia é o ser humano não é capaz de cumpri-la. Ele precisa de um caminho alternativo e definitivo de redenção. Então, Paulo coloca claramente em Romanos capítulo 3, no começo do capítulo, que não há nenhum justo, nem sequer um. Por quê? Eu não lembro exatamente quantos preceitos a lei tem, meus irmãos, mas vamos supor que seja exatamente 500, certo? Quantos você precisa obedecer sempre para ser justo? 500. Não é 499,5. Não é quasezinho chegar lá. Tem que chegar lá. Quebrou um, você é culpado de todos. E não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. Se você quebra um mandamento, você é culpado de todos. Acabou. Ou é perfeito, nota perfeita, ou nada. Não tem alternativa, não tem média. Não, pastor, a média é 360 aí para a gente passar nos 500. Não é. A média tem que ser 10. Com louvor. E nenhum ser humano consegue fazer isso. É por isso, meus irmãos, que uma das maneiras com que a gente pode conversar com as pessoas sobre a necessidade de salvação é você caminhar com as pessoas nos 10 mandamentos. Eu comentei com vocês que eu tenho assistido alguns vídeos sobre isso. Quer ver só? Lise, você já contou alguma mentira? Já? Então, quem conta mentira é o quê? Mentiroso, certo? Tiago, você em algum momento já desobedeceu seu pai e sua mãe? Então, quem desobedece seu pai e sua mãe não está honrando, não é isso? Então, você não honrou seu pai e sua mãe. Em 2 pessoas eu já consegui encontrar quebradores de 2 mandamentos. Certo? Ju, você já matou alguém? Já. Por quê? Porque Jesus falou que... Eu espero que seja esse o caso que está pensando. Jesus falou que só em irar-se contra o seu irmão você já é o quê? Assassino. Então nós temos uma mentirosa, um desonrador de pai e mãe e uma assassina. Nessa simples conversa, é claro que você tem que ser sensível para as pessoas não ficarem ofendidas, você se identifica com elas, porque eu também sou mentiroso, desonrador de pai e mãe e também sou assassino. Você se identifica com o teste de bondade, que são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, irmãos, resumem a lei, porque você não precisa perguntar assim, sabe aquele mandamento de não tocar em nenhum cadáver, você não precisa ir lá. Você fica só em Êxodo capítulo 20 e você já comprova que você convive todo dia com assassinos, mentirosos, adúlteros, desonradores de pai e mãe, idólatras e assim por diante. Então você vê, meus irmãos, a lei tem muita utilidade no seu evangelismo.
Mas o principal dela, no tópico aqui de conversão, é mostrar-nos a necessidade de um redentor. O que é o redentor? É aquele que paga o que eu não consigo pagar. A ideia de redenção, irmãos, é a ideia de resgate. Ele paga algo que eu, pela minha própria performance, meu próprio desempenho, pela minha própria moral, que não é muito moral, eu não consigo fazer. Porque eu não consigo ser perfeitamente moral, perfeitamente ético, nem nada disso. Ok? Número 2. Atos 2, 36 a 37. Quando as pessoas entenderam o engano que tinham cometido ao crucificar em Cristo, como elas se sentiram em seus corações? Esse é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, ok? Vamos lá. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Então, Pedro prega o seu sermão, que você já conhece, nós passamos por isso há um ano atrás, né? na exposição de Atos, onde nós ainda estamos, mas foi um ano atrás mais ou menos esse capítulo. E aí, diante da constatação da besteira que eles haviam feito, do seu pecado, eles perguntam a Pedro, ou aos discípulos, na verdade, né? Irmãos, o que faremos? E Pedro vai responder que eles deviam se arrepender e ser batizados, ou seja, a fé e obras, aí andando juntas, né? As obras comprovando que eles realmente criam, seguidos de arrependimento, seguidos ou antecedidos, ou concomitantemente com arrependimento, depende da visão da ordem de salvação aí, mas não é o ponto. E aí, meus irmãos, eles pedem, eles perguntam. Eu acho interessante, irmãos, porque é o contrário do que você vê hoje. Veja bem, deixa eu colocar aqui bem claro. O problema não é o famoso apelo ou o convite para a salvação, mas é que, na minha experiência, esse ano completo 40 anos de conversão. Na minha experiência, meus irmãos, e aqui com certeza os cristãos mais antigos, e especialmente os que não se converteram nessa igreja, sabem que geralmente o apelo é uma apelação. A primeira coisa que se faz é tocar uma música emocionante, geralmente em tom menor. Eu falo isso às vezes brincando, irmãos, mas eu fiz isso. Eu já tive em vários e vários cultos, né? Estava lá como músico, não como pregador, e aí acabou, ou antes do culto, o pregador diz assim: irmãos, quando começar o apelo, você toca uma música de reflexão, uma música para a pessoa pensar. Sinônimo, o que ele queria dizer? Uma música emotiva. Ele não queria que tocasse parabéns para você. Ele nem queria que tocasse uma música tipo Cantai ao Senhor. Era uma música mais, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Não, uma música em tom menor, só uma música instrumental, para criar um clima. Irmãos, o Espírito Santo não precisa disso. Não tem música tocando em Atos capítulo 2. Não tem apelação. Uma coisa que eu deixava assim transtornado era, cantava o hino do cantor cristão, né? Eu venho como estou. Conhece, né? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, que maravilha, né? E tal. Aí o pastor cantava, né? Aí ninguém levantava a mão, ninguém vinha à frente. Aí o pastor, olha, tá havendo uma luta, e fazia toda aquela discurso de novo, uma luta no seu coração agora, entre a luz e as trevas, diabo e Deus. Nós vamos cantar mais uma estrofe. E eu tinha um pastor que ele costumava falar assim: nós vamos ler a última estrofe. E ele fazia. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não precisa de manipulações. Deus precisa que o evangelho seja pregado claramente. O resto é com ele. Pedro prega o evangelho claramente em Atos 2. E o resultado vem em sequência. Pastor, quer dizer então que a gente deve sempre esperar que as pessoas perguntem? Você não deve perguntar? Nós não devemos perguntar? Não, você pode perguntar. Eu estou fazendo a diferença entre você fazer às pessoas um desafio ao arrependimento e à conversão, em lugar de você fazer uma apelação emotiva. Porque muitas vezes as pessoas chegam até a beira da água e você tem que fazer um desafio. Olha, agora você precisa beber. Você vai beber ou não? Mas antes o evangelho de fato foi pregado. Essa é a diferença aqui.
De qualquer maneira, irmãos, na pergunta número 2, perceba que porque elas entenderam o engano, elas foram levadas à conversão. E a mesma coisa valeu para nós e vale no nosso evangelismo também. Eu tenho uma convicção, meus irmãos, não tenho estatísticas para dizer isso, mas observando posso dizer que de fato acontece. Há muitas pessoas que em um culto ou em uma ocasião emotivos, às vezes por causa de uma doença ou qualquer coisa assim, tomam uma decisão por Cristo, aparentemente, mas de fato já só virão a se converter depois. 14 anos atrás, 15 anos atrás, eu não lembro, na história da nossa igreja, nós ainda tínhamos a prática, relutantemente de minha parte, eu estava já lutando com isso, de fazer o famoso apelo. Nós tivemos uma pessoa ou algumas já que se converteram naquela ocasião, e a pessoa tomou uma decisão. Semanas depois, talvez mais de 2 meses depois, essa pessoa me liga, porque ela leu o texto que nós lemos aqui agora há pouco, Efésios capítulo 2. Ela me liga, precisando compartilhar comigo que ela compreendeu que era pecadora. Só que quando ela tomou uma decisão lá na frente, a gente se alegrou, entendendo que ela estava se convertendo. Quando, na verdade, ela estava vindo de um problema de casamento, uma série de dificuldades com o filho, estava frágil emocionalmente, certo? Quando a pessoa está assim, você não precisa jogar nenhuma boia, pode jogar até aquele macarrão de boia assim, que a pessoa agarra o que for, porque ela está em desespero. Por isso, meus irmãos, que o acompanhamento é essencial ao nosso evangelismo. Nós não podemos aplicar o que Filipe faz com o eunuco etíope, porque é uma ocasião especial, separada, diferente, né? Ir para um lado, o camarada vai para o outro. Você precisa acompanhar aquela pessoa que inicialmente você leva ao conhecimento de Cristo, ok? Porque é através do acompanhamento que a gente realmente verifica se a pessoa compreendeu realmente a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, ok? Muito bem. Letra B. Arrependimento do pecado. A palavra arrepender-se, irmãos, ou arrependimento, você já deve ter ouvido isso, é a palavra metanoia. A ideia por trás de metanoia é a mudança de mente, é aquele giro de 180 graus que eu acabei de mencionar. Você está indo naquela direção, você vai para cá, certo? Você faz uma curva U. Você muda a sua direção de plano de vida, de propósito, daquilo que você estava pensando fazer. De novo me vem o bendito do seriado na cabeça. Porque enquanto o pessoal era vampiro, o ideal deles era satisfazer o mestre deles e matar todos os seres humanos, se possível. E é incrível quando eles são transformados em seres humanos de novo, a mentalidade muda tanto que a primeira coisa que eles fazem é agradecer a pessoa que os havia transformado de volta. E uma, inclusive, esse dia falou assim: agora eu tenho uma dívida para o resto da vida, porque você me salvou. Eu falei, interessante metáfora. Porque esse deve ser, meus irmãos, o nosso sentimento do momento da conversão. Isso, inclusive, caracteriza uma conversão genuína. Olha o endemoniado gadareno. Ele insistia em seguir a Jesus. Eu não sei, meus irmãos, que tipo de consciência ele tinha enquanto endemoniado, mas quando ele é liberto da legião que habitava seu corpo, e ele estava ali sendo alimentado, sendo vestido, né? Porque ele morava nos sepulcros e andava nu pelo cemitério. Quando ele está ali alimentado e vestido, ele quer seguir a Jesus. A vida dele agora tem uma dívida com o Senhor. Sei lá, meus irmãos, tem uns crentes que parece que é Deus que tem uma dívida com eles. Você não tem essa sensação? Que parece que está vivendo uma vida fazendo grandes favores para Deus. Olha, Senhor, olha eu aqui na EBD. Está vendo? Quão sortudo o Senhor é de ter um filho como eu.
Eu não sei se Deus é abençoado, mas que bênção para o Senhor que eu esteja aqui hoje. Eu acho que há cristãos, irmãos, que pensam exatamente assim, que estão fazendo algum tipo de benefício ou sacrifício a Deus quando fazem absolutamente qualquer coisa. Muito bem. Letra A, ou número 1, desculpe. O que o publicano pediu a Deus no templo? Lucas 18:13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Em outra tradução diz: ser propício a mim, pecador. Então, meus irmãos, o que o publicano pediu a Deus? Misericórdia. Significa o quê? Senhor, me trate de uma forma que eu não mereço. Me trate de uma forma que eu não sou digno. Batia no peito, não sequer conseguia olhar para o alto, quebrantado, constrangido. Semana passada ou retrasada, nós publicamos nosso boletim naquela sessão onde geralmente colocamos citações, né? Uma frase do pastor Steve Lawson, um dos melhores expositores, maiores pregadores que eu já conheci na minha vida. Ele fala uma coisa, eu vou parafrasear porque eu não vou lembrar exatamente o que está lá, que às vezes tem cristãos que vêm à igreja como um pavão, né? Foi o que eu acabei de falar. Sabe o que o pavão, já viu? Abre ali as suas penas, fica se parvoneando. Inclusive já tem esse verbo no português, né? Fica parecendo, olha os meus dons, olha, nossa, como é que vocês conseguem ficar na minha presença? Eu sou demais, eu sou o cara e tal. E aí na frase, que eu estou estendendo e parafraseando, o Steve Lawson fala o seguinte, que na verdade nós devíamos vir batendo no peito, quebrantados. A ideia, meus irmãos, a ideia da presença de Deus, quando você vê nas Escrituras, sempre é a gente jogada no chão com medo, com temor, quebrantado, constrangido, em lágrimas. Será que nós estamos perdendo o sentido da reverência? Reverência não é necessariamente um culto silencioso, uma liturgia clássica, sabe? Prelúdio, não, peraí, desculpa, antes do prelúdio ainda tem o processional. Processional, prelúdio, 1 minuto de oração. Você leva quase 10 minutos para conseguir chegar no culto mesmo, porque tem tudo isso, toda essa coisa. Isso não é necessariamente reverência, irmãos. Reverência é temor e compreensão. Eu não merecia nem estar aqui. Não obstante, estou. Mas por quê, irmãos? Porque a oração do publicano ela pode ser atendida. Deus pode olhar para nós através de Cristo com olhos de misericórdia. E Ele de fato não nos trata como nós merecemos. Como diz o salmista, Senhor, se Tu tivesses um registro de pecados, quem iria subsistir? Que ia sobrar quem? Não é isso que o salmista fala? Se Tu guardasses os nossos pecados, quem poderia subsistir? Quem poderia sobrar? A pergunta é retórica, né, irmãos? A resposta é quê? É qual? Ninguém. Mas o nosso Deus é rico em misericórdia. Muito bem, número 2. Vamos ler 2 Coríntios 1, irmãos, 7, 9 a 10, para depois ir para as letras aí que destrincham esse número 2. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A pergunta da letra A, meus irmãos, ela está um pouquinho, acho que fora de ordem, talvez problema de tradução. Lá está escrito, o que produz a tristeza segundo Deus? O que ela quer dizer, a frase, na verdade, o que a tristeza segundo Deus produz, certo? Eu sei que dá para você entender esse significado na ordem que está,
mas está aparecendo aí que diz que está perguntando o que produz a tristeza segundo Deus, o que causa a tristeza, certo? E nós sabemos que é a convicção do pecado. Mas a pergunta, na verdade, lê o versículo 10, por favor, de novo, para a gente confirmar isso. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento. Exato. Leva à salvação. Então, o agente dessa pergunta é a tristeza. Então, a forma correta da pergunta deveria ser, acho que eu vou até corrigir quando fizer a edição, o que a tristeza, segundo Deus, produz na nossa vida? E produz o quê? Arrependimento. Então, meus irmãos, a gente sempre pode usar a experiência de Judas e Pedro para ilustrar essa diferença entre remorso e arrependimento, certo? O que acontece na história? Judas trai a Jesus, Pedro nega a Jesus, certo? Judas, diante do seu feito, ele tenta reverter, né? Mas não consegue, ele vai lá e se mata, ok? Então, a palavra de Deus vai dizer mais tarde que ele buscou o arrependimento até com lágrimas, mas não encontrou. Ele não chega ao arrependimento, então ele fica nessa primeira categoria, que é apenas um remorso. Qual é a grande diferença? Vamos ver a experiência de Pedro? Pedro nega Jesus. E diz um dos relatos, irmão, se não me engano, eu acho que é o de Lucas, que agora me foge a memória, que no momento em que o galo canta, porque ele havia negado pela terceira vez, o olhar dele e de Jesus se cruzam. Nossa, aquilo lá. Quando fizeram essa cena no filme, eu fiquei pensando, que faca atravessando o coração, né? Só que aí o que ele faz? Ele foge e chora amargamente. Ele continua em companhia dos discípulos, ele continua depois da ressurreição, e lá, à beira do mar da Galileia, uma região aproximadamente de onde nós estivemos, inclusive, ele é restaurado por Jesus. Lembra? Pedro, tu me amas? Ele não foge, ele não se afasta. E a história continua, meus irmãos, e Pedro é quem ele é em Atos. Nós sabemos disso. Qual é a diferença, então, irmãos, entre remorso e arrependimento? Palavra simples. Mudança. Essa é a diferença. Todos nós lutamos, irmãos, com pecados, e com certeza alguns de nós possuem pecados que são mais difíceis do que outros. Talvez, inclusive, isso nos torna mais, infelizmente, menos misericordiosos com as lutas de alguns outros. O ponto aqui é o que eu tenho feito com o pecado na minha vida. Pecado não é um poodle, não é um hamster que você cria de estimação. Ele está mais para uma piton. Vai ver aqueles vídeos do cara que criava uma piton em casa e a piton confundiu a mão dele com o alimento e resolveu morder o dono e se enrolar nele todinho? Tem esses vídeos na internet. Porque não é um bichinho para você cuidar. A piton é uma cobra de 2, 3, 4 metros com tristora que ele mata em segundos. Não é um hamster. E tem gente, meus irmãos, criando piton como se fosse hamster. Criando pecado na sua vida, sustentando o pecado durante tempos, sem saber que na verdade está corroendo a sua vida. E o mais interessante é que, de novo, aquilo que para um não é luta nenhuma, para o outro é uma luta tremenda. E às vezes os papéis se invertem. E esse pecado está causando problemas na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, nos meus relacionamentos. E aí quando tudo dá errado, o que eu falo? Vamos orar porque o inimigo está se levantando. Não, às vezes o diabo tem nada a ver com isso. Ele nem teve que ajudar em nada. Porque eu já fui a minha própria ruína. Percebe, inclusive, que na história de Judas e Pedro, irmãos, Judas, de fato, teve a ajuda, né? Isso é ajuda, Deus me livre, de Satanás, né?
A Bíblia fala sobre isso. Satanás entra em Judas. Pedro não. Pedro nem essa desculpa teve. Ele agiu movido pela sua própria incredulidade, covardia e senso de autopreservação. E aí ele faz aquilo que nós vimos. Porém, meus irmãos, é importante destacar que o arrependimento, ele vai provocar na nossa vida a mudança e ser comprovado por essa mudança, que é o objetivo de Deus. Deus não quer apenas que você fique para baixo. O objetivo de Deus não é apenas lhe derrubar. Ele não tem nenhum ganho com isso. O objetivo de Deus, irmãos, é restauração. E é por isso que Ele deseja nos levar até o arrependimento. Vamos completar esse pensamento, irmãos. Letra B. A que leva esse tipo de tristeza? O que ele produz na nossa vida? Versículo 10 de novo, ele produz... Oi? Salvação. Certo? Vida, salvação. O que significa, meus irmãos, que a falta dela, ou dele, né, dessa mudança, desse arrependimento, dessa tristeza, produz morte na nossa vida. Então a tristeza, segundo Deus, de novo, não é apenas... né, Deus não quer ver você para baixo por ver você para baixo. O objetivo de Deus, meus irmãos, é pegar você de onde você está e retornar para onde você nunca deveria ter saído. E se isso, para isso depender, ele lhe causar esse tipo de tristeza que gera arrependimento, ele vai fazer isso. Eu me lembro, meus irmãos, que certa feita, um pastor perguntou para um jovem que havia sido confrontado com o seu pecado e tal, como é que ele estava? Aí ele falou assim, pastor, estou bem, estou muito bem. E o pastor falou para ele, você não deveria estar. E ele leu o texto. O estar bem, meus irmãos, é um objetivo depois. Mas no processo de confrontação e arrependimento, você tem que estar mal. O Pedro, depois do negar a Jesus, até o encontro dele à beira do mar da Galileia, e o Pedro depois, são pessoas diferentes. O que eu estou querendo tratar aqui, meus irmãos, é que talvez a mudança não tenha acontecido na minha vida, na sua vida, porque eu estou tratando o processo de arrependimento e mudança de maneira muito, sabe? Não é o Paul Washer que já perguntou algumas vezes em sermões, qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Pastor, mas se eu for chorar pelos meus pecados, eu vou viver chorando o tempo todo. Querido, novamente, não é porque você ficou irritado com seu cachorro, não. São sobre aquelas coisas que talvez nem ninguém percebeu, não afetou ninguém, mas você sabe que você está passando por dentro. E também, de novo, você não precisa se descabelar, você não precisa arrancar os olhos, você não precisa, né, sair gritando pela rua. A questão é, há verdadeiro quebrantamento na nossa vida. Essa é a grande lição, meus irmãos, do fariseu e do publicano. Um homem que já havia entrado o primeiro no automático. Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Eu sou o cara e privilégio que o senhor tem, né, de eu estar aqui. Dou dízimo de tudo. Conheço todos os mandamentos da lei, era o que o fariseu tinha que fazer, né? E detalhe, eu não sou como esse publicano. Irmão, sabe, qual era a profissão do publicano, irmãos? Cobrador de impostos. Tomava dos judeus, entregava para os romanos. Ou seja, ele tinha 0 amigos no Facebook. A página dele não tinha curtida nenhuma. Bem, talvez tinha curtida dos romanos, mas só a mãe dele, se bobear, curtia a página dele no Facebook, porque é uma pessoa detestada. E realmente ele era um traidor do seu povo.
E não se sabe, meus irmãos, exatamente por que esse publicano age assim. Se é a consciência da sua traição do seu povo, ou porque, igual Zaqueu, ele, né? Lembra? Zaqueu desviava dinheiro. Mas a atitude deles, esse é o ponto. Jesus faz isso direto, meus irmãos. Ele pega a prostituta, prostituta não, a mulher pega em adultério e compara com os seus acusadores. Entenda, esse é o problema das pessoas quando fazem assim. Jesus amava, não condenou nem a mulher em adultério. Leia o bendito do texto. Vá e não peques mais. Ele está julgando e condenando a mulher. Essa não é a lição nem desse texto, essa não é a lição. Ele não está dizendo no fariseu do publicano, irmãos, tudo bem você trair o seu povo e cobrar impostos e levar para Roma. Jesus não está falando isso. Ele está comparando, meus irmãos, atitudes diante do pecado. Atitude do fariseu do publicano, da multidão com pedras nas mãos e a mulher pega em adultério, de Simão e a mulher que lava os seus pés. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí sim, provavelmente era uma prostituta. E aí Jesus fala, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu sequer água para lavar meus pés. Isso era uma atitude, meus irmãos, não era nem espiritual, era de cortesia social. E Simão nem isso fez. E essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Aí Jesus fala, em outras palavras, né? O seu nome vai cair no esquecimento, mas aonde o evangelho for anunciado, vão lembrar dela. E aí, qual é a cereja do bolo, meus irmãos? Quem muito amou, quem muito foi perdoado, muito amou. Foi perdoado porque houve o quê? Arrependimento, quebrantamento. Essa é a fonte, meus irmãos, do que a gente está aprendendo aqui. A conversão, ela precisa gerar em mim arrependimento, e eu gosto muito disso, irmãos, no tempo gerúndio. Um coração em arrependimento. Algo que está constantemente acontecendo na nossa vida. Você quer fazer um teste? Essa semana você pega uma das narrativas da cruz. Meus irmãos, eu sou um alarme na minha cabeça quando eu consigo ler o texto do Evangelho sobre a crucificação. Como se estivesse lendo uma notícia. Sabe como é que você lê hoje as notícias, né? Menina de 6 anos encontrada estuprada e morta em terreno baldio. Você, ai, que coisa terrível. Coisa triste. Hein, a gente vai assistir qual filme hoje? Você fica naquele momento revoltado e tal, né, com a notícia. Depois logo você vira a chavezinha e a vida segue. Ou algum dia na sua vida você leu uma notícia dessas de manhã e passou o dia inteiro pesado e tal. Toda vez que alguém falava com você, falava assim, rapaz, hoje eu não estou bem, eu vi uma notícia. Até porque se fosse assim, irmãos, a gente só viveria assim, porque o noticiário só tem isso, né? Só tem desgraça, morte e tal. Meu ponto aqui, meus irmãos, sim, a gente deve se condoer com a miséria e com a dor humana, mas a cruz precisa me condoer sempre. O tempo todo. A morte de Cristo por mim, no meu lugar, precisa trazer em mim um coração em arrependimento. Não pode ser um livro, um texto que eu leio como se fosse uma reportagem banal do noticiário do dia. Precisa, meus irmãos, a conversão trazer esse senso do peso daquilo que tem acontecido conosco. Tem uma frase que vem na sequência aí. Arrependimento significa dar as costas ao pecado, voltando-se para Deus. Arrependimento significa dar as costas ao pecado, voltando-se para Deus. Bem, letra B, arrependimento do pecado. Letra C, voltando-se para Cristo. Então, primeira parte já foi feita, agora tem a segunda parte. Quando alguém que tinha sido mordido por uma serpente mortal olhava para a serpente de bronze na estaca, essa pessoa estava exercitando a sua fé no que Deus havia dito, certo? Deus, através de Moisés, manda fazer a estaca e diz, quem olhar para ela vai ser salvo.
Moisés passa isso para o povo e o povo acredita nisso. Essas manifestações de fé no Antigo Testamento, irmãos, elas são interessantes porque elas não possuem de maneira nenhuma um evangelho completo. Não tem morte e ressurreição de Cristo. Em Gênesis, quando Abraão creu e isso lhe foi creditado para a justiça, a fé dele é muito básica, é muito primeva, é muito sem todo o corpo do que nós acreditamos ou sabemos, na verdade, hoje e acreditamos, certo? Então, o fato é que essa fé muito singela, muito simples, foi exercitada pelo povo. Resultado, aqueles que obedeceram e olharam para a serpente, de fato, foram curados, certo? Número 1. O que o publicano... desculpa. Que promessa é dada a quem invocar o nome do Senhor? Agora vamos ver no Novo Testamento, na Nova Aliança. Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como o publicano, tem misericórdia de mim. Irmãos, essa é a grande dificuldade que as pessoas têm com o cristianismo. Você já teve a oportunidade de explicar a fé cristã para alguém e alguém fala assim, só isso? É muito simples. Mas por quê? Se você pegar, meus irmãos, o cerimonial e o que ensinam as outras religiões, é complicado pra caramba. A própria fé judaica era muito complicada. Gente, como eu sou grato de ter nascido na Nova Aliança. Era um monte de coisa que tinha que fazer. Eu não sei se aplicava até isso, mas essa semana eu peguei uma barata morta. Peguei a barata pela sua antena, joguei dentro do vaso e depois lavei as minhas mãos. Claro. Ela estava morta já, não ia sair, né? Quando ela começa, você pega pela antena, começa a espernear aí é diferente, dá um nojo, mas morta está morta. Segundo a lei do Antigo Testamento, eu estaria o quê, irmãos? Cerimonialmente impuro. Pronto. Já não ia poder estar na EBD. Ia ter que fazer toda aquela cerimônia de purificação. Nem lembro exatamente. Oi? Só até outro dia? Não, foi na quinta-feira, então tá de boa. Não ia poder vir ao culto de oração. Na sexta-feira. Impuro. Eu estou falando, irmãozinho, de um detalhezinho da lei, que esse eu nunca esqueço por causa da mensagem em Sansão, que era nazireu, não podia pegar em mortos, e é exatamente isso que ele faz com o corpo do leão. E era uma baratinha no meu caso, não era nem um leão. Se fosse um leão, não vamos falar nisso. Ponto aqui, meus irmãos, é que era muito complicado. E detalhe, quando você começa a ver o arcabouço cerimonial ou de entendimento das religiões de hoje, de novo, extremamente complicadas. Pastor, mas para ser cristão também tem umas coisinhas aí. Tem que ir para a igreja? Não. Tem que ser dizimista? Não. Tem que ser batizado? Não. Para ser cristão, você tem que compreender o seu pecado e confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Ponto. Ponto. Você não é cristão porque você vai à igreja, você não é cristão porque é dizimista, você não é cristão porque é batizado, você não é cristão porque é pastor ou porque prega ou porque está trabalhando na igreja. De novo, Efésios 2, 8 e 9, aí vem o versículo 10. Todas essas coisas comprovam a veracidade da sua fé. Não são a sua fé. Pastor, não fala isso, porque senão as pessoas já faltam à igreja e vão faltar mais ainda. Comprova que não amam o Senhor. Eu congrego, eu prego o evangelho, eu oro, eu medito na palavra. Todas as coisas, meus irmãos, que detalhe, todas as coisas que eu faço na vida cristã, que inclusive beneficiam a mim. Vocês vêm aqui. Alô? Alô? Todas as coisas que eu faço, meus irmãos, beneficiam a mim. Na verdade, eu faço por amor ao Senhor. Está vendo só? Não para ser salvo, mas porque sou. Lembra que eu contei de novo, desculpa, irmãos, de novo a mesma ilustração? Mas a bichinha lá estava lá, ela era vampira há 300 anos.
Aí veio a outra e a transformou de volta, ela é ser humano. Eu tenho uma dívida de vida com você, eu vou lhe proteger o resto da minha vida. Eu fico pensando, irmãos, até um seriado bobo de TV conhece o conceito de gratidão, de doar a sua vida por quem lhe deu a vida. Nós, na vida real, com um fato real que é a salvação em Cristo, muitas vezes não temos. E achamos que qualquer coisa que nós façamos para Ele é sacrifício, ou qualquer coisa que haja mérito nisso daí. Muito bem. Número 2. Vamos ler o texto primeiro de Romanos 10, 8 e 10 e ver fé é requerida para a salvação. Romanos 10, 8 e 10. Romanos 10, 8 a 10. Mas o que ela diz? A palavra está de pé. Peraí. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Muito bem. O que é que você deve, meus irmãos, confessar? Confessar a Cristo como? Como Senhor. Olha que interessante, irmãos. A gente geralmente dá uma ênfase maior em confessar a Cristo como Salvador. Há muito tempo atrás eu me atentei para isso e eu comecei a nunca colocar uma coisa sem a outra. Porque todo mundo quer ser salvo de alguma coisa. Mas se eu disser que para ser salvo daquilo, você vai ter que colocar a sua lealdade, a sua obediência a isso ou aquilo, você, não, peraí, eu não quero. Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus. Isso é natural do ser humano. Filho, você quer ganhar um sorvete? Eu quero. Tá, joia. É só limpar o quintal. Não quero mais não. Detesto sorvete. Nem gosta mais. Porque eu quero de graça. Eu quero que não me custar nada. Então isso é interessante, meus irmãos, porque o senhorio de Cristo, ele é parte integrante da vida do cristão. E talvez seja uma parte que a gente precisa, atenção, reforçar no discipulado. Não é uma segunda conversão, não é uma coisa que vem depois, a famosa, uma segunda bênção. Ela está incluída na conversão. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, o ato de entregar inclui que agora, a partir de agora, Ele é meu Senhor. Então, Ele manda e eu obedeço. Então, voltando à nossa pergunta, o que você deve confessar? Confessar a Cristo como Senhor. Letra B. O que você deve crer? Como é que o texto coloca, meus irmãos? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lembra que eu falei, meus irmãos, que a ressurreição às vezes está ausente do nosso texto, do nosso evangelismo também? Como é que é o nosso evangelismo? Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Jesus te ama. E um monte de frases feitas. Aceita a Jesus. Você já parou para pensar que a pergunta ou a afirmação aceitar a Jesus não tem na Bíblia? Me mostra uma vez sequer que você vê alguém evangelizando outro alguém na Bíblia dizendo: aceita Jesus, Jesus te ama, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você não vai encontrar. Ele é apresentado como um Salvador porque você está perdido. Ele é apresentado como Salvador porque você é pecador. E arrependimento é pregado para as pessoas também. Talvez isso também, meus irmãos, é algo que nós temos que rever no nosso evangelismo. Lembra que eu fiz agora há pouco? Descobri uma mentirosa, um desonrador de pai e mãe e uma assassina. Só que essa é a parte ruim. É a parte ruim das boas novas. Na sequência, eu falaria para eles: eu estou no mesmo barco. Eu também sou um mentiroso, também sou um assassino. E eu preciso de uma solução para isso. Por quê? Porque o atributo mais aterrorizante de Deus, meus irmãos, é Deus ser
justo. Porque geralmente as pessoas, quando você conversa sobre isso, elas vão dizer, mas Deus é perdoador. Porque essa é uma parte da natureza de Deus. Ele é perdoador mesmo. Mas ele perdoa de qualquer jeito? A qualquer preço? De qualquer forma? Não. Porque a justiça dele precisa ser satisfeita. E você mostra à pessoa que a justiça dele de fato foi satisfeita. Aí você aponta para a cruz. E aponta para a pessoa como que aquilo que Jesus fez lá pode ser colocado sobre a sua vida, se você demonstra ou buscá-la em arrependimento e fé. Estou simplificando, é claro, meus irmãos, mas perceba como o evangelismo bíblico é um tanto diferente daquilo que a gente geralmente vê as pessoas fazendo por aí. Certo? Então a gente precisa também tomar cuidado com isso. Vamos lá, tem um outro quadro aí que explica para a gente o que é fé. Fé significa confiar, aderir, abraçar Jesus Cristo, que é o objeto da nossa fé. Então é muito importante, meus irmãos, que a fé não seja tratada de maneira abstrata como é tratada na nossa cultura. Virou até a camiseta, né? Pegaram lá, a palavrinha fé cabe direitinho, fizeram um escudão assim tal, FE, o escudo da fé, joia. Quem aqui já foi chamado por alguém, você é uma pessoa de fé? Já foi? Você é uma pessoa de muita fé, né? O que ela quer dizer? Você é uma pessoa religiosa. Então você é uma pessoa de fé. Gandhi era uma pessoa de fé. Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa de fé. Todo mundo que é religioso é uma pessoa de muita fé. Pouco importa no que você acredita. Certo? Richard Dawkins é uma pessoa de muita fé no ateísmo, porque tem que ter muita fé para ser ateu. Então ele crê em coisas que não tem nenhuma lógica, nenhuma comprovação, porque ele tem fé. Ele só não sabe disso e nunca vai admitir, na verdade. Então o ponto aqui, meus irmãos, é que a fé precisa ser substanciada. Fé em Cristo. É isso que Romanos capítulo 10 está falando. Então você precisa deixar bem claro para as pessoas, especialmente, irmãos, na cultura ocidental, na cultura brasileira, por exemplo, que não é qualquer fé que as pessoas precisam ter. Porque o brasileiro, via de regra, é uma pessoa de fé. Teve até um documentário um tempo atrás que analisou evangélicos, religiões afrodescendentes, né, em outras palavras, macumba, analisou um monte de coisa e mostrou que o brasileiro é um homem de fé. Pouco importa qual seja a sua fé. Porque para eles, todas são iguais. E é extremamente politicamente incorreto você dizer que não são iguais. Porque Jesus era politicamente correto e diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Já tentaram me pegar, meus irmãos, nessa discussãozinha? Quer dizer que só a sua fé é que é verdadeira? Eu pergunto geralmente, depende do que você está se referindo. Você está se referindo à minha fé como batista? Não. Não, a sua fé é evangélica. Eu digo também não. A sua fé cristã está chegando lá. Até porque hoje cristão tem todo tipo de cor, tipo, tamanho, espécie, né? Está chegando lá. Vou lhe ajudar. Se você está se referindo que a única fé verdadeira é a fé em Cristo como Senhor e Salvador, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aí você acertou. Essa é a única fé verdadeira. Não há nenhuma outra comparada. Aí a pessoa aí, ela fala, tá vendo só? Quer dizer que os outros 5 mil, 10 mil deuses que existem, nenhum deles é verdadeiro. Eu falei, deixa eu lhe ajudar. 5, 10 mil não, são 200 milhões, se contar os do hinduísmo. Não, nenhum deles é verdadeiro. O ponto aqui, meus irmãos, é que as pessoas usam essa fé genérica para se dar um passe livre. Se dar uma desculpa. Como se fosse impossível conhecer a fé verdadeira. Né? É claro, meus irmãos, que a obra do Espírito, mudando a mentalidade da pessoa, é fundamental. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir convencer uma mente que está repleta de sofismas e falácias, né, para proteger a sua não inocência,
que não é inocente, mas para ele é, né? Você vai precisar com certeza da ajuda do Espírito Santo, mas essa é a lógica com a qual a cabeça da pessoa funciona. Muito bem, letra D. Tornando-se escravo da justiça. Estamos aí caminhando na conversão, certo? E agora, escravo da justiça. Romanos 8, versículo 1 e 2. Antes do Tiago ler, alguns dias atrás, semanas atrás, na verdade, acho que eu compartilhei aqui em algum tipo de ocasião, mensagem, EBD, não lembro. A pessoa estava chateada porque um texto chamava os cristãos de escravos de Cristo. Não preciso nem dizer que a pessoa era progressista de esquerda, né? Por quê? Porque ela ouve a palavra escravo e ela vai automaticamente lá na senzala no Brasil colonial. Isso é que a gente fala, meus irmãos, de exegese. Você pega o seu conceito e impõe ao texto bíblico. A palavra escravo na Bíblia, doulos, certo? Infelizmente, ela é traduzida, por exemplo, no começo das apresentações de Paulo, por uma palavra mais bonitinha. Servo. Quer ver só? Hoje nós vamos ter aqui o pregador Eufrânio. O Eufrânio é um grande servo de Cristo. Aí você, amém, amém. Já pensou se eu apresentasse assim? Vamos aqui o pregador Eufrânio. O Eufrânio é um grande escravo de Cristo. Aí você, foi boa essa apresentação. Porque nós automaticamente temos resistência a essa palavra. Mas é a mesma. Não existe duas palavras em grego, uma para servo e outra para escravo. Porque a ideia era do escravo do primeiro século, que tinha diversos tipos de escravo. Tinha, sim, povos que foram escravizados por causa de alguma batalha. Mas, geralmente, não era nada disso. Era alguém que tinha chegado a uma posição social tão pobre, tão destituída, que a única coisa que ele tinha era a si mesmo. Então, ele abria mão da sua liberdade, de certa forma, para servir na casa de outra pessoa, para poder existir, subsistir. E ele perdia todos os seus direitos. E muitas vezes, quando ele tinha direito de ser libertado, por exemplo, na cultura judaica, todos os escravos eram livres de 7 em 7 anos. Lembra disso? O ano do jubileu? Alguém lhe devia uma dívida, servia como servo, como escravo na sua casa, 3, 4 anos. Chegou o ano, 7º ano, ele tinha que ser liberto. Vamos supor que naquele ano ele dizia assim, eu vivo bem aqui, em servir o meu mestre, meu Senhor. Eu quero continuar. Lembra o que ele tinha que fazer? Quem está na leitura bíblica? Tinha que furar a orelha. Isso significa, meus irmãos, que ele era voluntariamente escravo, abrindo mão dos seus direitos. Eu e você somos escravos de orelha furada. Quando nos convertemos a Cristo, somos voluntariamente escravizados. Não estamos assim, não tem jeito, né? Não é essa a figura bíblica. Nós somos escravos de orelha furada, porque nós amamos o nosso Senhor. Cuida de nós, nos alimenta. Para que eu quero ir embora? Melhor aqui do que sem Ele. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Para o crente em Cristo Jesus, o que é a penalidade do pecado, irmãos? Qual é a penalidade do pecado? Romanos 6, 23. Qual é? Morte. E nós não estamos falando de morte caixão, não. Morte espiritual, morte para sempre. Certo? Não tem volta. Mas, letra B, o que o crente está livre? Ou o crente está livre de quê? O que diz o versículo 2 aí, irmãos? Está na sua Bíblia ou está na sua apostila que você já devia ter respondido? Somos livres de quê? Da lei do pecado e da morte. O que significa a lei do pecado? Eu era escravo do pecado, não é isso? Não sou mais escravo dele. Esse é o grande diferencial, meus irmãos. O pecado na vida do cristão é mais grave do que o pecado na vida do incrédulo. Apesar das consequências serem mais graves na vida do incrédulo, o pecado é mais sério por quê?
Porque ele é escravo do pecado, eu não sou. Ele tem que se submeter à inclinação da sua carne do pecado, eu não. Ele não tem mais domínio sobre mim. Então, lembra bem, meus irmãos, que a gente já falou aqui várias vezes. Quando eu digo assim, pastor, eu queria muito me livrar de tal coisa, mas eu não consigo. Qual é o verbo correto, meus irmãos? Eu não quero. Não, eu não consigo. Eu não quero. Porque venhamos e convenhamos. Alguém aqui já pecou algum pecado que fosse ruim? Ninguém. É ruim depois. Me aborreci aqui com o Tiago, eu cheguei perto do Felipe. Ô Felipe, vou te falar, viu? Tiago não tem jeito, cara. O temperamento dele, a personalidade dele, o caráter dele, a cor do cabelo dele. Eu estou chateado que eu falo qualquer coisa. Tu acha, meus irmãos, que eu não estou tirando algum prazer do que eu estou fazendo aqui? Estou matando na unha o meu irmão aqui, ainda contaminando o outro, porque é prazeroso. Pastor, como o senhor pode falar uma coisa dessa? Irmãos, você não faz nada que não lhe cause algum tipo de prazer. O problema é depois. O problema é que eu estou falando, daqui a pouco o Felipe me interrompe. Meu irmão, só um minutinho. Você está se ouvindo? E aí ele começa a compor. Isso é o que você deve fazer quando alguém vem falar mal ou trazer alguma notícia sobre terceiros. Não ir levar para o pastor, não ir levar para outro irmão, não falar com a Leila, tem que falar com o irmão. Felipe vem me confrontar. Ele não sai da minha presença e vai falar com o meu líder. Olha, o Joveci está fazendo assim, 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 assim. Não, ele me confronta. Meu irmão, só um minutinho, deixa eu me interromper. Você está me falando isso aqui para que eu e você possamos ir lá e confrontar o Tiago? Qual o motivo que você está falando comigo? Qual o motivo da sua fofoca? Eu posso lhe garantir, meus irmãos, eu posso até tentar fazer de novo com o Janderson, posso tentar fazer de novo com o Enof, mas com o Felipe eu não vou mais não. 1980 e bolinha, nem lembro que ano é esse daí. Nossa igreja estava numa situação muito difícil e tinha uma ala da igreja que queria que o pastor saísse. Eu sabia das deficiências da igreja, tinha dificuldade com algumas decisões do meu pastor. Eu batia na porta do gabinete dele e ia lá, pastor, isso aqui não está legal, como é que a gente faz isso aqui? Nós conversávamos, beleza. Tinha um irmão da nossa igreja, diácono. Olha só, por isso que a Bíblia diz, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Não, peraí. Algo parecido. Diácono. Como ele sabia que eu discordava de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, ele foi se aproximando, foi se aproximando. Daqui a pouco ele começou a falar. Aí eu falei, irmão fulano, eu não sei porque o irmão está falando comigo isso aqui. Você acha que a gente deve ir lá no gabinete do pastor e tratar com ele? Sabe o que ele falou para mim? Ele virou assim para a gente, o irmão é muito perigoso. O que ele quis dizer? Porque a verdade é muito perigosa. A verdade que ele era desleal e fofoqueiro é muito perigosa. E o pior é ouvir isso de um menino de 14, 15 anos, que ele achou que ia se criar do lado falando mal do pastor da igreja. Nunca mais na vida ele veio do meu lado falar mal do pastor Antonino. Mas também nunca falou assim, o irmão pode acompanhar comigo para a gente ir lá com o pastor, tratar isso. Porque a reclamação dele é que ele ia, mas não acontecia nada. Aí eu pensei cá comigo, gente, eu tinha 15 anos de idade, pelo amor de Deus. Como é que um homem adulto de 40 e tanto não sabe disso? Qual é o segundo passo, irmãos? Vai com teu irmão. Não é isso? Segue o texto de Mateus? Não. Ele preferia lateralizar e fazer fofoca de novo, sendo um dos oficiais da igreja. Então você vê, meus irmãos, não é tão complicado assim as coisas. É só nós ficarmos naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que a palavra de Deus nos ordena. Muito bem. Número 2. Livre do pecado. O que o crente se torna? Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha aí. O que o pessoal quer nesse versículo? Vocês foram libertados do pecado e agora você pode fazer o que vocês quiserem, vocês são livres, né? Livre para pular, livre para dançar, livre para sei lá o que diz lá na música.
nunca vi uma música que diz assim, livre para obedecer, livre para se submeter, livre para se humilhar. Essa música ninguém não faz sucesso. Escravos da justiça. Nós só mudamos, irmãos, de um Senhor impiedoso que quer a nossa ruína, que é o pecado, para um Senhor gracioso, que em nos submetermos a Ele, em obedecê-lo, eu e você somos abençoados. Olha só, é a história, meus irmãos, extremamente emocionante, que eu já contei tantas vezes, da menina no mercado de escravos. Ela está lá sendo leiloada, é uma pequena adolescente. E aí, logo o leiloeiro vê a multidão, né, se afastando, porque está chegando quem? Com a sua cartola que ele usava? O presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos. E aí ele procura o leiloeiro e diz, quanto pela menina? E ele diz, presidente, para o senhor, nada. Era um homem admirado. Aí ele, não, eu quero pagar o preço por ela. E ele dá o preço, o leilão nem segue. Ele compra a menina, procura o escrivão que está do lado, ele faz o recibo de propriedade, era assim que acontecia, inclusive com os nossos antepassados. Eu sou bisneto de escravos. O atestado de propriedade era escrito. E aí ele pede ao escrivão, agora, por favor, faz um atestado de liberdade. Ele pega os dois, entrega para a menina e diz, você está livre. O que ela pergunta? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso morar onde eu quiser, viver onde eu quiser, ir para onde eu quiser? O presidente responde, sim, você está completamente livre, você pode fazer, ir, morar, o que você quiser. O que ela responde, irmãos? Então eu quero ir com o Senhor. É isso que aconteceu comigo, com você, meus irmãos. Você não é livre. Você não pode fazer o que você quiser da sua cabeça. Você tem dono com D maiúsculo, mestre com M maiúsculo, Senhor com S maiúsculo. Esse é o problema na minha vida. Eu acho que eu me mando. Talvez, meus irmãos, isso vai variar entre homens e mulheres, entre jovens e adultos, eu não sei. Mas nós temos uma grande deficiência no nosso gene do senhorio, ou no gene da submissão, se você preferir. E precisamos compreender, meus irmãos, que nos tornamos escravos da justiça, escravos de Cristo. Quais os resultados desta libertação do pecado? Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, veja, meus irmãos, a escravidão da qual nós estamos falando, o objetivo não é cortar o seu barato. O objetivo não é fazer a sua vida ficar sem graça, é a sua vida ficar melhor. Pastor, assim, eu me converti, mas é uma luta constante. A primeira coisa que você tem que perceber, meus irmãos, é a origem dessa luta. Se essa luta é apenas porque você está servindo a Deus, né, e o diabo está contra-atacando e você tem lutas, com a permissão de Deus, é claro, isso é Paulo, todinho no que a gente está vendo, né? Ele servindo a Deus e as ameaças, os confrontos que ele passa, beleza. Se for isso, glorifica a Deus. Agora, se a sua vida está travada, sem a alegria da salvação, porque você vive lutando e perdendo contra o pecado, é porque as suas escolhas estão contradizendo o senhorio de Cristo na sua vida. Porque o senhorio de Cristo tem o objetivo de gerar, o que diz o texto? Santidade. Separação na sua vida. Quanto mais eu tentar mandar no meu nariz, quanto mais eu tentar resolver por mim mesmo, mais triste eu vou viver. Buscai as coisas que estão em cima, e não as que estão da terra. Porque Cristo, que é a sua vida, está lá em cima. E quando Ele se manifestar, o que Colossenses capítulo 3 está dizendo, meu irmão? C.S. Lewis colocou numa ótima frase. Quando nada nesse mundo nos satisfaz, é porque nós queremos as coisas de outro mundo. Então, quando eu vivo triste, cabisbaixo, insatisfeito, é porque eu estou tentando me alimentar com o que não me alimenta mais. Eu estou tentando me satisfazer com aquilo que não me satisfaz mais.
Você está morrendo de fome, você vai e come o quê? Um saco de jumbitos. Porcaria, não serve para nada. Não pertence a nenhum grupo alimentar, não tem proteína, não tem carboidrato, não tem coisa nenhuma. É isopor com gosto. Aí você diz, ixi, eu comi 3 sacos de jumbitos, tamanho jumbo, e continuo mal, fraco, com a barriga tal. Claro! Come uma batata doce e um pedaço de carne. Você vai ver que você vai ficar mais alimentado que 3 sacos de jumbito tamanho jumbo. Esse é o grande problema, irmãos. Em vez de nós alimentarmos da presença de Deus, da palavra de Deus, da oração, de servir a Deus, eu vou me alimentar das alfarrobas da carne. Eu nunca vou estar satisfeito. Pastor, eu não ando por aí com as alfarrobas da carne. O seu emprego pode ser uma alfarroba da carne. Alfarroba que eu me refiro, irmãos, é a história do filho pródigo, onde ele quis comer a comida dos porcos. Às vezes o nosso emprego, as coisas que eram bênçãos na nossa vida, se transformam em alfarrobas e comida da carne. A nossa família, o ministério, Deus nos dá e eu transformo em ídolos. E a minha satisfação não está mais no abençoador. A minha satisfação não está mais no meu Senhor. Eu sou um escravo rebelde que quero me satisfazer com aquilo que não deveria estar sequer no meu prato. Muito bem. Número 2, não é isso? Onde é que está agora? Não. Agora é a frasinha lá embaixo. Santificação é o processo de ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Ok? Nada mais, nada menos. Santificação não é orar diferente, não é adorar de mão levantada, nem de mão abaixada, nem bater palma, deixar de bater. Santificação não é nenhuma dessas coisas que muitas vezes as pessoas acreditam. Não deu certo. Santificação é assemelharmos-nos ao caráter, à pessoa do nosso Senhor. É muito mais difícil. Muito bem. Isso encerra, meus irmãos, o ponto 2. Ok? Indo agora para o ponto 3. Evidência da salvação. Como a gente falou, a salvação ela vai ser comprovada com mudança, com transformação de vida. Vamos ver como é que isso funciona. O que revela a fé genuína? Tiago, leia Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então vamos lá, meus irmãos. O grande problema desse texto é que a gente sempre pensa, ou geralmente pensamos, em obra como alguma coisa de caridade. Fala sério, é ou não é? Tanto é verdade que nas versões muito antigas, quando você lia 1 de João, toda vez que aparecia a palavra amor, era traduzida como o quê? Caridade. Pegou essas Bíblias antigamente? Eu não sei de onde essas criaturas tiraram isso. Porque não é a mesma coisa. Certo? O amor pode incluir caridade, mas caridade não é um resumo do amor. Então, o que é obras em Tiago? O que é obras em Efésios capítulo 2, versículo 10? É absolutamente tudo o que nós fazemos para a glória de Deus. Ok? Para alguém pode significar, inclusive, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Para outro, pode significar algo completamente diferente. Aí é que está, meus irmãos, o grande pulo. Você precisa, em oração, e a gente tem falado isso no domingo à noite, perguntar a Deus, Senhor, quais são as obras que tu tens para que eu faça? Em outras palavras, qual é o teu propósito para a minha vida? Certo? Há algumas coisas, meus irmãos, que você não precisa nem orar. Senhor, eu devo evangelizar? Isso culmina, né? Como eu vou dizer, não é nem hipocrisia. Parece até que eu estou sendo sonso, né? Desculpa a palavra, irmãos. Porque há determinadas coisas que você já tem nas Escrituras. Então, meu querido, se você não está evangelizando, não ore, se arrependa. Você está em pecado. Simples. Hein, pastor? Assim? Não dá nem uma aliviada a gente falar uma coisa dessa? Ué, mas Mateus 28 foi apagado da sua Bíblia? Atos capítulo 1, versículo 8? Ordem é ordem. Se eu não obedeço uma ordem, eu estou pecando. Certo? Nenhum problema? Se eu não tenho vida de oração, estou pecando ou não estou pecando? Estou pecando. Então são determinadas coisas, irmãos, que eu não preciso nem perguntar se é a vontade de Deus. Contudo, as aplicações práticas disso. Se eu vou obedecer Mateus 28,
lá na Mongólia, ou em Mucajaí, ou aqui mesmo na minha cidade, aí é diferente. Aí eu tenho que entender o que Deus quer fazer na minha vida. Hoje à noite nós vamos ver 2 propósitos se cruzando no texto de hoje. 2 propósitos de vidas reveladas no livro de Atos se cruzando, depois de quase 20 anos em que a história deles começaram. Então você vê, meus irmãos, Deus está unindo, quando quer fazer alguma coisa especial, propósitos. Não estou falando de casamento, você que já está dando uma suspirada aí. Também, eu estou falando de igreja. Deus vai unindo propósitos para realizar a sua obra em uma localidade, em um bairro, até mesmo em uma cidade. Quando as peças ou esses propósitos não são vividos pelos indivíduos, o propósito que Deus tem para aquele grupo não é realizado. Por isso que quando alguém fala assim, pastor, a minha igreja não evangeliza. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa? Conta para mim como foi o seu último evangelismo. Quase sempre, ou o que quer que seja que a pessoa reclama, né? Pastor, a minha igreja não é uma igreja de oração. Então, conta para mim como é a sua vida de oração. Quase sempre a pessoa não evangeliza, não tem vida de oração. A reclamação mais comum, dado o tipo de vídeo que eu coloco na internet, é: pastor, a minha igreja não tem ensino da palavra. Eu falei, ok. Conta para mim como você estudou a palavra essa semana. Não estudou. Nós sempre queremos dizer, eu não faço porque alguém... Não, eu não faço porque eu não faço. Uma igreja de oração é uma coisa, eu ter vida de oração é outra. Agora, para pensar, meu irmão. Se você for um homem e uma mulher de oração, você não vai ser sobrenaturalmente atraído para terça de manhã, para terça de noite, para sexta-feira de noite? Eu penso assim. Porque a minha vida de oração, ela me atrai para quando a minha igreja está em oração. Eu gosto da presença de Deus. Eu tenho uma vida de oração pulsante. Aí alguém diz assim, irmão, eu estou indo para uma vigília. Bora? Esse é o meu ambiente, esse é o meu lugar. Eu gosto de orar. Ou evangelizar, ou o que quer que seja. Eu gosto quando a palavra está sendo ensinada. Vai ter a conferência tal e tal. Vai ter um curso bíblico. Eu quero estar lá, eu quero aprender mais. Porque são essas coisas que me atraem, são essas coisas que me dão prazer para crescer com Deus. Ok? Então, meus irmãos, as obras precisam ser sempre qualificadas para que eu possa entender, eu estou realizando aquilo que Deus deseja. Obras também incluem mudança na minha vida. Antes eu agia dessa maneira, agora eu ajo de uma maneira diferente. Por quê? A fé está sendo comprovada com as obras. A fé me trouxe a compreensão de que eu não posso continuar da mesma maneira. Há transformação na minha vida. Quando não há transformação, meus irmãos, é muito possível que nós estejamos falando daquilo outro que falamos, que seja apenas um remorso. Remorso por quê? O jeito que eu estava vivendo estava trazendo prejuízos à minha vida, eu não estava gostando. Então eu vou mudar. Mas eu não consigo durante muito tempo. Porque sem a obra do Espírito e trazendo verdadeira transformação e mudança, eu vou voltar às velhas obras. Né? Não vou conseguir manter aquela coisa artificial durante muito tempo. Ok? É mais ou menos assim. Se você reclamar comigo, pastor, tem uma árvore no meu quintal que não está dando fruto. É uma goiabeira. Eu soube que o senhor tem uma goiabeira no seu quintal que ele dá muito fruto. O senhor sai de lá com sacola de goiaba e tal. Qual o seu segredo? Aí eu, deixa comigo. No dia seguinte você vai no seu quintal e ele está repleto de goiaba. E um dia? Aí você, rapaz, mas esse pastor, ele tem o dedo... Quando você ia completar a frase, você olha mais perto. Eu peguei uns fios de nylon. Comprei goiabas no supermercado e decorei a sua goiabeira com fio de nylon e a goiaba na ponta. Aí você, não era bem isso que eu estava dizendo. Eu quero que, de fato, a minha goiabeira dê goiabas. Talvez vai levar até algumas semanas, mas que isso que eu queria que o senhor fizesse. Porque aqueles frutos, meus irmãos, não são genuínos. São artificiais.
E o pior ainda nessa ilustração é que depois você olha mais de perto e percebe que algumas dessas goiabas são, na verdade, frutas de plástico que eu comprei lá no Baiano. Sei lá onde vende fruta de plástico aqui. Entendeu o que eu quero dizer? Ainda é mais artificial ainda, porque nem para comer serve. Então, os frutos verdadeiros, meus irmãos, vão vir da transformação interna da nossa vida. É aí que tem que estar focada a nossa oração. Deus, eu cheguei à conclusão que eu sou desobediente no evangelismo. Preciso da sua ajuda para descobrir por quê. Talvez você vá perceber, meu irmão, que você não ama como você foi amado. Talvez você vai perceber que você ainda não compreendeu o que significa a palavra inferno, condenação, justiça e ira de Deus. Não sei. Mas não é artificialmente tentar resolver por que eu não evangelizo. É descobrir por quê. O que está faltando em mim? E aí é a hora de chorar. Aí é a hora de buscar no pó, como a gente falava antigamente, né? O que está errado comigo? Por que eu sou tão egoísta ao ponto de negar aos outros aquilo que alguém não negou a mim? 1 de Pedro 1, 6 e 7. Esse texto está ali, meus irmãos. Vamos ler juntos? Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Tá não? Tá. Vamos lá? Acordamos? Vamos lá? Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, o que é a fé genuína? Ela é a fé que sai da provação, que é comprovada pelo fogo, que é comprovada pela adversidade, pela dificuldade, certo? Então, se a provação na sua vida, meu irmão, provoca murmuração, está faltando fé. Ah, pastor, que resposta simplória. Não, não é simplória. Ela é extremamente complexa. Eu poderia falar sobre ela o resto do dia. Está faltando a compreensão, a fé que compreende o senhorio de Cristo, a obra dele, o que ele deseja fazer na sua vida e um monte de outras coisas que eu não tenho nem tempo para falar. Então está faltando fé. Uma fé que reconhece o que Deus quer produzir na sua vida e diz: Senhor, muito obrigado pela aprovação. Não foi Spurgeon que falou que ele agradecia pela onda que o jogava contra a rocha? Geralmente nós temos a atitude de reclamar da onda, reclamar daquilo que Deus permite na nossa vida. Letra A, fé operante. Para que, número 2, né, agora, para que Deus prepara os crentes? Efésios 2:10, eu já lemos, mas dá uma relembrada aí. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Exatamente. Então, a fé, uma vez operante, realizada na vida do cristão, na minha e na sua, deve vir seguida de boas obras. E essas boas obras vão, é claro, como eu falei, se personalizar na vida de cada um de nós. Se Deus fizesse exatamente a mesma coisa na vida de todo mundo, né, ia ficar meio tumultuado. É mais ou menos como criança jogando futebol, né? São 24 no campo em cima da bola. Não tem back, não tem atacante, não tem meio de campo, vai todo mundo junto em cima da bola. Não. Deus vai dando dons, funções, lugares no corpo para cada um. A grande pergunta não é: Deus, por que eu não sou como fulano? A grande pergunta é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Certo? É a parábola dos talentos. Deus dá 1, dá 5 e dá 10. Deus não vira para o de 1 e diz: por que você não fez como o de 5, como o de 10? No sentido de a mesma coisa. O que Deus repreende é porque ele não produziu nada com o que ele havia recebido. É diferente. Certo? Deus não faz comparação entre o 5 e o 10 também, ambos obedeceram. Mas eles são elogiados porque eles fizeram algo com aquilo que receberam. Ok? Então, dons e talentos, meus irmãos, vão variar entre nós. Graças a Deus.
certo? Senão ia ser uma bandeja de coxa de galinha, não tem sentido, né? E nós precisamos ser, na variação, na diversidade, ter a unidade do Evangelho em nós. Vamos lá. Número 3. O que Tito 3,8 diz que os crentes devem fazer? Por quê? Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, olha só, meus irmãos. Paulo coloca para Tito que a sua congregação deveria fazer boas obras. Eu volto a repetir. Será que Paulo estava dizendo apenas ajudar os pobres? Você já parou para notar que não tem as igrejas sendo ordenadas no Novo Testamento a ajudar os pobres da sociedade? Deixa eu ser bem cauteloso aqui para você entender direitinho. Toda vez que a igreja está fazendo coletas, é para os irmãos. É o que está acontecendo, inclusive, agora, quando Paulo, no nosso texto da noite, passa pela Macedônia e Acaia, não é isso? Recolhendo as ofertas para levar para os pobres na Judéia, certo? Isso dito, nós somos, sim, exortados a ajudar ao pobre, desde o Antigo Testamento. Ajudar ao necessitado. Mas se você resumir obras a apenas isso, então, recentemente, mais uma irmã da nossa igreja teve bebê, né? E algumas irmãs fizeram uma escala para poder ajudá-la na maternidade. Meus irmãos, eu estou dando um exemplo que veio na minha cabeça, mas há tanta coisa que nós podemos fazer. Como comunidade, vendo a necessidade de um irmão ou de outro, quer seja na enfermidade, quer seja em outra situação. A nossa família foi extremamente acolhida por ocasião do passamento ou da promoção, né, do meu sogro, o ano passado, quase um ano agora, onde irmãos se voluntariaram a fazer uma coisa, fazer outra, cuidaram aí do culto memorial de uma forma ou de outra. Esse é o ponto, meus irmãos, servir, ver uma necessidade, preencher a necessidade. De vez em quando eu faço na minha casa, né, tem alguma coisa que cai assim no canto, eu pego aquilo e coloco no meio da sala para ver se uma das criaturas que convivem na mesma casa, passando, não dê em uma de sacerdote e levita, na parábola do bom samaritano, né? Contorna. Eu literalmente já botei um copo no meio do corredor para ver quanto tempo aquele copo ia ficar lá. E acredite, teve gente que contornou. Já tem gente falando assim, vou fazer a mesma coisa, né? Já parou para pensar que boa parte das coisas que estão fora do lugar na nossa própria casa não estariam se eu parasse de achar que é responsabilidade de outro? Você já parou para pensar que os irmãos da limpeza não encontrariam copos de plástico debaixo do banco, em cima do banco, se em primeiro lugar quem deixou lá não deixasse, mas também, se por acaso deixou, pode ter sido uma criança, né? Eu passei e disse assim, isto não é minha responsabilidade, este homem aqui no meio do caminho não é minha responsabilidade. Tem o grupo da limpeza. Minha mãe dizia assim, tua mão vai cair, criatura. Pega o copo de plástico e joga no lixo. Um exemplo banal, meus irmãos. Para quando chegar, por exemplo, um visitante à noite, você não pensar assim, não é meu visitante, né? Eu não estou perto. Porque se chega um visitante, senta lá naquela ponta, e você está aqui, você levanta e você viu, é sua obrigação levantar e cumprimentar aquele visitante. Mas nós geralmente achamos que é a responsabilidade de outro. Pior ainda quando a gente acha que é a responsabilidade do pastor e dos presbíteros, provavelmente, ou alguém, né, especial, não minha. Cada coisa, meus irmãos, em uma comunidade, é minha responsabilidade servir aos outros. Obras são coisas tão simples. Às vezes são coisas complicadas, mas não são complexas. Sabe qual é a maior complicação? Sair do meu conforto. Servir sempre envolverá abrir mão de alguma coisa. Dinheiro, tempo, descanso, o que quer que seja. Sair de onde eu estou para solidarizar-me com a necessidade, com a dor, com o problema do meu irmão. Para poder chorar junto, poder aliviar o peso,
poder fazer o que quer que seja. Mas, meus irmãos, Paulo, preocupado com a igreja que Tito iria cuidar, diz: exorta os irmãos a que eles sejam assim boas obras, para que a comunidade possa ver, para que a igreja seja edificada também. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar uma parada aqui. Semana que vem nós vamos fazer o seguinte: nós temos ainda o ponto B, né? B, C, D e depois encerra, certo? Com a aplicação que é o final. Eu acredito que dá para fazer isso em cerca de 1/4 do tempo que nós temos semana que vem. Aliás, semana que vem não, na outra semana, né? Semana que vem é retiro, não temos EBD. Na outra semana nós vamos voltar, nós vamos terminar a lição 6 e nós vamos já entrar na lição 7, ok? Então já venha estudado, preparado para tanto. Vamos terminar a salvação e concluir com a lição 7. Eu espero que você tenha recebido muita coisa para poder pensar durante hoje à tarde, pensar durante a semana, e especialmente, meus irmãos, que Deus nos mova a ações, respostas àquilo que Ele nos falou hoje. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando o nosso tempo aqui hoje. Deus querido, ajuda-nos na compreensão do senhorio de Cristo sobre a nossa vida, inaugurado desde o momento exato da nossa conversão. Ele de fato já era Senhor e é Senhor de absolutamente tudo, mas esse senhorio particular, específico, que já foi inaugurado na nossa conversão, precisa ser desenvolvido, fortalecido nas nossas vidas. Isso acontece, ó Deus, quando uma fé operante responde em obediência, responde em submissão. Trabalhe em nossas vidas, ó Deus, nós sabemos aonde precisamos mudar a cada dia. Tira as resistências, tira a recusa natural do nosso eu, da nossa carne. E enche-nos, ó Deus, com a submissão do Teu Espírito em nós. Que essa tarde, ó Deus, seja de reflexão. E que hoje à noite, mais uma vez, confrontados de novo pela Tua Palavra, possamos a cada dia estar sendo moldados em santidade, ou seja, na pessoa de Cristo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.